Olá, graça eterna, paz eterna, filhos do eterno, filho do soberano, filhos do soberano, do maravilhoso, do conselheiro Deus forte, Pai de eternidade, filhos de Deus, amados, queridos, Elias Santos com mais uma ministração do Evangelho da graça eterna, do Evangelho da paz eterna. Como vão vocês? Estão bem? Se não está, vai ficar. Porque a graça se manifestou onde abundou o medo, a dúvida, superabunda a graça do eterno, do soberano. Amados, o nosso tema é: Deus cura feridas escondidas? Deus cura feridas escondidas? Esse é o nosso tema, é uma pergunta. Deus cura feridas escondidas? Amados queridos, o nosso texto de início, Salmos de número 147, 3, diz assim: Jesus cura os corações quebrantados e enfaixa as suas feridas. Jesus cura os corações quebrantados e enfaixa suas feridas. Amados, sabemos que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. No Evangelho da Graça Eterna, nós temos o conhecimento, nós temos a certeza de tudo que Ele fez e de tudo que Ele pode fazer, de tudo que Ele continua fazendo pelos seus filhos. Amados, queridos, nós sabemos que eu converso com muitas pessoas que traz feridas na alma, feridas no seu interior. E essas feridas causam problemas emocionais, né? Emocionais, causa sofrimento psicossomático, né? Problema psicológico e fica somatizando, né? Então, amados, a gente sabe que rejeição, depressão, angústia, conflitos entre família, entre casamentos, né? Conflitos interno, externo, aí da infância, bullying, a criança sofre, maus tratos, muitas vezes foram molestadas. Converso com pessoas adultas que sofreram, foram molestadas na infância e até hoje carrega essa situação difícil que só em lembrar aquela pessoa já lhe maltrata muito. Então, na infância, né? Então, ninguém vê essas feridas. Ninguém vê essas feridas, mas as feridas existem, estão lá dentro. As pessoas podem conquistar algo na vida, se destacar, mas aquela lacuna, aquela área machucada, ela continua machucada, porque ela não foi tratada. Ela não foi tratada, então ela continua sangrando por dentro, continua doendo. Quando alguém toca no assunto, só em lembrar, a mente traz e a pessoa fica como se fosse procurasse um local mais profundo para se esconder, porque a pessoa já pensa: poxa, alguém vai descobrir, poxa, alguém está olhando para mim, alguém
desconfia que eu estou pensando isso, que eu fiz isso no passado. Então, amados, mesmo pessoas que procuram, mesmo pessoas que estão dentro das religiões hoje, ela carrega esses traumas da infância, esse sofrimento psicológico, psicossomático, né, amados? Então, isso estão lá dentro, problemas angustiantes, angustiantes. Só quem passa sabe. E a mente, os pensamentos, a pessoa não quer pensar naquilo, mas pensa. Está num ambiente ali, aquele pensamento vem. E a pessoa se tortura, se machuca. Por isso que o nosso tema é Deus cura feridas escondidas. Deus cura feridas escondidas. E a gente sabe que a pessoa que está ferida, a tendência é ela sair ferindo. A pessoa está machucada, a tendência é sair machucando. Memórias, amados. Memórias, como eu já falei, machucante. Doença de origem psicossomática, como eu já falei, e friso novamente. Na mente, lá dentro, pensamentos, muitas vezes causa doenças sérias, câncer. Resultado desse sofrimento sufocado, esse grito lá dentro. Muitas vezes de uma paixão mal resolvida. A pessoa foi infeliz, amou, gostou de alguém, e aquela pessoa lhe machucou, e essa pessoa hoje não se dá uma oportunidade porque foi ferida. Muitas vezes quando casa com alguém, resolve passar por cima daquilo ali, mas aquela área não foi sarada, não foi curada, e aquela pessoa machuca seu cônjuge. No caso, mulher foi machucada, ferida, que está machucada, ferida, machuca seu esposo, ou o marido que foi ferido, que continua ferido, machucado, machuca sua esposa, né? E quem está fora não sabe, não entende, mas aquela machucadura, aquela ferida está lá dentro e cada vez mais se abrindo. Aquela pessoa não fala, não procura tratamento porque não é fácil. Não é fácil, amados. Não é fácil se abrir, não é fácil. E hoje em dia as pessoas não querem ouvir. E muitas vezes a pessoa tem aquele bloqueio de procurar uma ajuda de um especialista. E por isso que muita gente diz aí, ó, ora por mim, Deus sabe de todas as coisas. Ora por mim, Deus sabe de todas as coisas, né? Então a pessoa sabe que, pela característica, pelo jeito daquela pessoa, o jeito de agir, a tristeza no seu semblante, sabe que aquela pessoa está machucada, sabe que aquela pessoa está ferida. Na maioria dos casos, as pessoas não procuram entendê-la, compreendê-la, mas piora mais a situação, a pessoa confronta ali, acusa, né? 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24, diz assim: Jesus carregou nossos pecados em seu corpo, na cruz. Ele carregou. Mas a pessoa tem que entender isso, tem que viver isso. Jesus carregou nossos pecados no seu corpo, lá na cruz. Ficou lá, suas pisaduras. Nós fomos sarados, nós fomos curados. Jesus carregou nossos pecados no seu corpo, a fim de que morrêssemos para o pecado e vivêssemos para a justiça, vivêssemos para Ele, exclusivamente para Ele, para o Cristo ressuscitado. E vivêssemos para a justiça, por suas feridas, somos sarados, somos curados. Temos que entender que a sua morte ali na cruz, nas suas pisaduras, nas suas machucaduras, nós fomos sarados, nós fomos curados. É importante o filho entender e crer, compreender que a morte de Jesus na cruz não foi em vão.
Por que ele iria morrer na cruz? Simplesmente para fazer o quê? Simplesmente para mostrar que ele é Deus, que ele venceria a morte? Não. Foi pelas suas machucaduras, pelas suas feridas, pelo seu sofrimento ali, seus filhos fossem sarados, curados. Isaías 53, verso 5 diz: mas Jesus foi ferido por causa das nossas transgressões. Ele foi ferido, ele morreu por isso. Ele morreu por isso, como eu já falei. Mas Jesus foi ferido por causa das nossas transgressões, moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz hoje a paz estava sobre ele, e sobre Jesus ficou toda essa machucadura, ficou todo esse trauma psicossomático, ficou lá na cruz, pelas suas machucaduras, ficou cravado lá na cruz. A cruz é um símbolo de tortura, a cruz é um símbolo de maltrato, de vergonha, de humilhação. Eram os piores mau elementos que era colocado na cruz, mas Jesus foi colocado na cruz. Jesus se deixou colocar na cruz, Jesus foi para a cruz. Além disso, ele carregou ela pelas vias dolorosas. Ele carregou, amados. Carregou e foi cravado ali, colocado ali na cruz, para que seus traumas emocionais, sofrimentos, doenças, pensamentos sufocados, gritos sufocados, situações mal resolvidas, ficaram lá na cruz. Creia que a mensagem do Evangelho eterno, ela é eterna, como já diz. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ontem, ele é Deus. O Espírito de Deus parava sobre as águas, ali no livro de Gênesis, da criação. Deus é Espírito. Depois o próprio Deus se reveste de um corpo de carne e vem até a terra. Sofrer como os seus filhos sofrem. E foi até a cruz e venceu a cruz. Venceu a morte. E hoje ele é o Cristo ressuscitado. Depois da cruz, o Cristo ressuscitado, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, o eterno soberano, aquele que é Rei de reis, Senhor dos senhores. É esse que te cura, é esse que te restaura, é esse que liberta, é esse. Vamos orar por ele, filhos amados. Vamos orar, vamos clamar ao Pai. Filhos amados, filhos do eterno, do soberano, vamos falar com o nosso Pai. Maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai de eternidade, Cristo ressuscitado. Pai, sabemos que estamos ainda neste corpo corruptível, corpo mortal, corpo que sente dores, todas essas causas que eu citei. Tem pessoas que carregam no corpo, carregam esses traumas na alma, esses gritos sufocados. Mas sabemos que o Senhor cura corações quebrantados. O Senhor cura, o Senhor restaura. Nós confiamos que Tu és a cura. O Senhor mesmo manda pedirmos. O Senhor sabe das nossas necessidades, mas o Senhor manda pedir. Pai, aonde se encontra uma pessoa pedindo, um filho pedindo, que aonde abundou o sofrimento, aonde abundou sofrimento interno, externo, psicossomáticos, que superabunde a cura, a tua felicidade, a tua paz, a tua alegria. Pai querido, nós cremos, nós confiamos. Pai querido,
Sabemos que pelas tuas machucaduras, pelas tuas feridas, nós estamos curados. Declaramos que estamos curados, estamos sarados, estamos perfeitos. Pai querido, Pai santo, que esta mensagem, teus filhos estiver ouvindo pela manhã, pela tarde, pela noite, que não seja mais uma mensagem, mas que seja a tua própria voz falando no consciente e no subconsciente dos teus filhos, curando, restaurando, fazendo entender que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente, que o Senhor vive na mente, na memória dos teus filhos. E por isso declaramos a cura, a restauração. Amém, amém. Graça eterna, paz eterna. Amém, amados. Amém, filhos do eterno, filhos do soberano. Amém. Que essa graça, esse favor que não merecemos, esse amor incondicional, esta misericórdia de Deus superabunde, onde quer que você esteja, no teu casamento, na tua casa, na tua família, na tua empresa, onde quer que você esteja. Estamos juntos, graça eterna, paz eterna.